Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Nacional Valtra. Seu sucesso em nossos planos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Vamos aos destaques de hoje. Nicolás Maduro assina lei que anexa parte da Guiana à Venezuela. Nós vamos entender hoje os efeitos da tensão geopolítica na fronteira com o Brasil. E no Oriente Médio, Irã promete vingança após ataque de Israel à embaixada do país na Síria. Aumento de tensões contribui para a alta do petróleo, que já atingiu o maior preço de 2024. E mais, Rússia planeja cortar exportações de diesel. No Brasil, as interferências políticas na Petrobras e o rumo dos preços dos combustíveis estarão em análise aqui no programa. Você vai ver também que nos Estados Unidos, regras para uso da água podem fazer propriedades rurais fecharem as portas. E tem ainda os detalhes da resolução do Banco Central que autorizou a renegociação de dívidas dos produtores rurais em diferentes estados brasileiros. Tem tudo isso, tem muito mais no Hora H do Agro, que já está no ar. O ditador Nicolás Maduro, presidente venezuelano, promulgou nesta semana uma lei que anexa parte da Guiana à Venezuela. A chamada Lei Orgânica para a Defesa de Essequibo cria o estado da Guiana Essequiba dentro da organização política e territorial da Venezuela. Durante a cerimônia de assinatura, Maduro destacou que a decisão foi ratificada pelo Supremo Tribunal de Justiça do país e aprovada pela maioria da população em referendo. Já o presidente da Guiana declarou que a anexação de parte do país é ilegal e disse que não vai permitir que isto aconteça. Vale a gente lembrar aqui que em dezembro do ano passado, a Venezuela realizou um plebiscito sobre a anexação de 70% da Guiana, que, segundo o ditador Maduro, foi aprovado por mais de 95% da população. Naquela época, Maduro também chegou a postar no Twitter um mapa da Venezuela com a inclusão do território da Guiana, que, segundo ele, seria levado a todas as escolas, universidades e estabelecimentos públicos. Os líderes da Venezuela e da Guiana chegaram até a realizar um encontro no arquipélago caribenho de São Vicente e Granadinas e ambos haviam concordado em não utilizar a força em nenhuma circunstância para resolver a disputa territorial. Para o Brasil, esse tema importa, já que o estado de Roraima faz fronteira tanto com a Venezuela como com a Guiana. Nessa tela, para quem nos acompanha pela TV, é possível ver a região do Brasil que faz fronteira com os países. E a área sinalizada em amarelo é a região da Guiana, que Maduro está anexando à Venezuela. O local é rico em petróleo, em minérios e em pedras preciosas e está sob o controle da Guiana desde que o país se tornou independente, em 1966. Para o agronegócio, o tema é relevante, porque Roraima é considerado uma das últimas fronteiras agrícolas do Brasil, local onde a produção agro ainda pode se expandir mais. A região hoje já produz principalmente soja, milho e arroz. A gente vai analisar os efeitos dessa questão geopolítica aqui na nossa vizinhança com o Carlo Cauti, que é professor de Relações Internacionais do IBMEC. Professor, seja muito bem-vindo. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Obrigada pela presença. E a primeira questão é: o risco de uma guerra em plena fronteira com o Brasil aumentou com essa lei de anexação de parte da Guiana pela Venezuela? Kellen, essa decisão, essa promulgação dessa lei é mais um aspecto político do que militar, porque a Venezuela não tem a capacidade de invadir a Guiana, pelo menos nesse momento, por uma questão geográfica. O território entre a Venezuela e a Guiana, um território muito complicado, montanhas cobertas de florestas, então é difícil passar, por exemplo, carros blindados nesse território, e em uma eventual invasão, então, teria só duas opções. Uma invasão marítima, também extremamente complexa, operações de invasões anfíbias são as operações mais complexas
de qualquer guerra, ou a outra opção seria passar através do território brasileiro, o território de Roraima. E, obviamente, o Brasil já deixou bem claro que não vai aceitar uma passagem em seu território de tropas venezuelanas. Então, essa provocação por parte de Maduro é mais uma manobra política em perspectiva das eleições que vão ocorrer nesse ano. Maduro é extremamente impopular no país e uma das últimas possibilidades que ele tem para ganhar um pouco mais de popularidade entre os venezuelanos é retomar essa reivindicação histórica nesse pedaço da Guiana, que lembramos, esta é uma reivindicação não apenas da ditadura de esquerda de Maduro, mas do povo venezuelano como um todo. A própria oposição ao governo Maduro apoia essa reivindicação, não os métodos, não a forma, mas sim a substância, ou seja, que aquele território é, sim, para a oposição venezuelana, parte da Venezuela. Então, é uma situação muito complicada, porque mesmo que mude o governo da Venezuela, esse problema, essa disputa vai continuar existindo. Agora, esta semana teve esse evento novo ligado a esta lei, né? Eu chamei de evento, mas é mais um passo nesta direção da anexação do território, conforme você disse. Professor, qual é a importância que a gente deve dar a esse fato, já que, tratando-se de geopolítica, os eventos eles vão acontecendo aos poucos e, de repente, uma nova situação se concretiza. Qual a relevância dele no marco dessa semana? Pois é, né, Kelly? Como você justamente falou, na geopolítica os eventos vão acontecendo de forma, às vezes, inesperada ou pouco observada e depois acontecem de um momento para o outro. Guerra da Ucrânia, por exemplo. Quem imaginaria, em meados de 2021, que em fevereiro de 2022 a Rússia invadiria a Ucrânia, né? Então, pode sim acontecer algo do tipo com a Venezuela, se, por exemplo, a Venezuela receber uma ajuda substanciosa de seus aliados históricos, da China, por exemplo, da Rússia, do Irã, que forneceriam para a Venezuela instrumentos militares adequados, por exemplo, helicópteros, porque a Venezuela tem uma força aérea muito fraca, muito pequena e também com pouco treinamento para os seus pilotos e pouquíssimos aviões e helicópteros funcionantes, e também armas e munições, mas até mesmo gasolina, né? Porque, Kelly, a gente tem que lembrar que a Venezuela é um dos maiores produtores do mundo de petróleo, mas ela também sofre de sérias escassez de todo e qualquer produto, inclusive de combustíveis, por exemplo, para a aviação, entre outras coisas. Então, sim, tudo pode acontecer. Se Maduro, por exemplo, se encontrar numa situação de risco de perder o poder, poderia usar a cartada, poderia usar esta opção de invadir a Guiana como última forma de se manter no comando do país. Mas, de novo, do ponto de vista prático, é muito, muito difícil que isso aconteça, porque as Forças Armadas venezuelanas hoje não são capazes de levar adiante uma invasão em larga escala, mesmo de um território tão pequeno como o território da Guiana. Só para ver se eu entendi claramente, esse movimento mais agressivo, ou o movimento militar da Venezuela em direção à Guiana, para que ele se concretize, é preciso de ajuda estrangeira. E o senhor você citou Irã, China e Rússia. Esses países, eles estão envolvidos com questões ali na sua própria vizinhança, né? Será que seria uma prioridade para esses países dar algum tipo de apoio para esse movimento militar da Venezuela? Não, prioridade não, mas seria uma possibilidade de criar um problema para os Estados Unidos no hemisfério ocidental. Porque caso haja um conflito entre a Guiana e a Venezuela, primeiramente empresas americanas do setor petrolífero acabariam envolvidas. Lembrando que a ExxonMobil ela está presente na Guiana e ela descobriu enormes jazidas na Guiana, 11 bilhões de barris de petróleo. Então, a Exxon, a sua valorização na Bolsa nos últimos anos derivou essencialmente dessa descoberta. Então, esta invasão envolveria empresas e cidadãos americanos que na Guiana trabalham, mas também seria um foco de conflito importante que os americanos deveriam olhar com atenção. Então, isso tiraria a atenção dos Estados Unidos, por exemplo, de outros cenários. A Ucrânia, mas também Taiwan, por exemplo, ou o Golfo Persa. Todos cenários onde os americanos hoje estão envolvidos, garantindo a defesa de atores locais, garantindo a defesa da Ucrânia, garantindo a defesa de Taiwan e garantindo a defesa de vários países árabes que hoje sofrem com a potencial ameaça do Irã. Então, mais um conflito numa região tão próxima aos Estados Unidos, com certeza seria, do ponto de vista geopolítico, uma tentativa de tirar a atenção americana de outros cenários muito mais relevantes, obviamente, para os Estados Unidos.
Muito bem. Professor, antes da gente passar para os impactos no Brasil e no agro, que são elementos que interessam muito também a nossa audiência aqui, eu gostaria só de fechar um ponto aberto por você no que se refere à popularidade ou impopularidade de Maduro nas vésperas da eleição, sendo esse um dos fatores principais para a sua análise de ocorrência ou não de uma invasão militar da Venezuela à Guiana. O contexto atual é de uma grande impopularidade do Maduro? Ele vai enfrentar muitas dificuldades ou não, dado que há uma ditadura de esquerda lá? Qual é o cenário que você faz? Não, que Maduro é um dos líderes, se não o líder mais impopular das Américas, claro para todo mundo. A questão é que as eleições na Venezuela não serão eleições livres. Então, obviamente, o povo venezuelano não terá a liberdade de escolher quais serão os seus representantes, muito menos o seu presidente. Então, se hoje os venezuelanos pudessem votar livremente uma eleição livre, justa, pluripartidária, com voto secreto, uninominal, etc., unipessoal, etc., é óbvio que Maduro não seria reeleito. Se a gente pudesse também permitir que os venezuelanos que estão no exterior votassem também, eles também votariam contra Maduro, por exemplo. Agora, a questão é que Maduro está controlando o Tribunal Superior Eleitoral, a Corte Suprema de Justiça na Venezuela, todos os conselhos também, todas as autoridades que devem garantir que o voto seja, de fato, livre. E é óbvio que essa eleição será uma eleição fraudada. Não teremos observadores eleitorais na Venezuela, nem internacionais, nem de organizações internacionais como a União Europeia, muito menos de outros países. Então, é óbvio que Maduro vai ganhar essa eleição, até porque não está nem candidatos da oposição, tem basicamente porque a candidata Maria Corina Machado foi impedida de se candidatar e a sua sucessora, né, nomeada, que era uma filósofa, uma intelectual de 80 anos, também foi impedida de votar. Então, o medo do Maduro é cada vez mais evidente. Então, não teremos eleições livres na Venezuela, porém, Maduro pode colapsar, o regime de Maduro pode colapsar por outras razões. Por exemplo, por uma crise econômica tão devastadora que leve as pessoas a manifestar nas ruas. A União Soviética não colapsou por questões eleitorais, mas colapsou por questões ligadas à crise econômica continuativa. Então, essa poderia ser uma opção que Maduro acabaria tendo que usar a violência para tentar se manter no poder. Muito bem, professor. Agora, olhando para o Brasil, a gente está falando de um ambiente de tensão. Afinal de contas, a gente faz fronteira com esses países. Como o Brasil pode ser impactado diante de um cenário em que essas tensões aumentam e escala para um nível militar, conforme você falou, ou não, diante de um contexto em que fica essa atmosfera cinzenta no ar que a gente não tem clareza de para onde as coisas vão? Primeiramente, a gente tem que deixar muito claro que o Brasil não está preparado para enfrentar uma situação como essa. Não temos forças militares suficientes para intervir em caso de um conflito entre a Venezuela e a Guiana. Os únicos blindados que o Brasil tinha capazes de intervir naquele cenário estavam no Mato Grosso, se não me engano, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e demoraram semanas para chegar, e nem todos ainda chegaram lá em Roraima. As tropas que estão na fronteira amazônica não têm capacidade suficiente, por exemplo, não tem armas contra blindados venezuelanos, armas antitanques, né, suficientes e suficientemente modernas. A Força Aérea Brasileira não tem capacidade de intervir naquela região de forma eficaz, ou seja, o Brasil deveria realocar recursos para a região norte do país e deveria modernizar as suas Forças Armadas para tentar simplesmente se posicionar como um ator, né, crível nesse contexto. Então, o Brasil hoje não tem nenhum tipo de capacidade de dissuadir uma invasão venezuelana. Dito isso, o Brasil tem capacidade de mediar essa situação, mas o problema é que um dos atores não quer mediar. Um dos atores, que é a Venezuela, simplesmente está atuando contra as lógicas, que são diferentes das lógicas do direito internacional, lógicas políticas para manter um ditador no poder. Então, não tem nenhum sentido e não faz nenhuma diferença o Brasil se sentar inúmeras vezes com os dois contendentes numa mesa e tentar mediar, porque não haverá nenhum tipo de negociação eficaz, terminando, o que prova, como você justamente falou no começo, os acordos que foram feitos no final do ano passado, em São Vicente Granadini, foram pontualmente violados pelo regime de Maduro. Então, não adianta se sentar com ditadores, porque eles não vão respeitar os acordos que eles mesmos assinaram.
Muito bem, dentro desse contexto, a gente olha com atenção para essa condição ali na fronteira do Brasil, especialmente o estado de Roraima, que é uma fronteira agrícola, ou seja, um lugar onde o agro ainda tem potencial de se desenvolver mais. Lá tem produção de soja, tem produção de arroz, e esse cenário atual traz que tipo de efeito para essa fronteira agrícola e propriamente para o estado de Roraima? Com certeza uma redução nos investimentos, especialmente no setor agrícola, porque ninguém vai investir em um local onde não se sabe, por exemplo, não se sabe se o fornecimento de energia elétrica, que lembramos, vem da Venezuela, vai continuar, entre outras coisas, né? Lembrando que Roraima ainda não está completamente ligada ao linhão nacional de energia elétrica. Mas também temos questões ligadas a um possível aumento das tensões, ou também, por exemplo, a um possível aumento da imigração venezuelana. Lembrando que nos anos passados a gente viu em Roraima uma presença cada vez maior de venezuelanos que estavam chegando, que estavam fugindo da Venezuela. Hoje, 1/3 dos habitantes da Venezuela, mais de 30 milhões de habitantes, quase 40 milhões de habitantes, estão fora do país. Então, muitos vieram para o Brasil, muitos foram internalizados, isso teve um custo para o governo brasileiro, também criou problemas para o estado de Roraima, porque, obviamente, é um estado pequeno, com uma população reduzida, serviços públicos calibrados para essa população. Quando chega uma massa de gente, aquelas estruturas não dão conta, né? Isso cria uma série de problemas. Então, ninguém vai investir no local onde se tem toda essa incerteza daquilo que vai acontecer no futuro, pensando numa possível invasão venezuelana e um eventual uso do território brasileiro, justamente por Roraima, para que essa invasão possa se concretizar. Ninguém vai querer arriscar o seu capital, especialmente na área agrícola, onde é um capital por si só imóvel, né? Não dá para retirar rapidamente aquele capital. Ninguém vai arriscar o seu capital numa região como essa, ou seja, Roraima, por culpa das tensões provocadas por Maduro, está se tornando um estado cada vez mais pobre. Muito importante essa sua colocação. Professor, para a gente finalizar, na manchete que a gente convida a nossa audiência a refletir, está escrito assim: conflito na fronteira do Brasil, Venezuela vai invadir a Guiana? Deixo a resposta para a gente fechar essa entrevista com você. Essa pergunta de $1 milhão, né, Kelly? Porque ninguém tem uma resposta clara. Em fevereiro de 2022, 99% dos analistas internacionais, eu me incluo neles, não achavam possível uma invasão russa da Ucrânia, porque eles conheciam as capacidades militares da Rússia, as capacidades demográficas e as capacidades econômicas do país e as consequências que isso acarretaria. Mesmo assim, Putin invadiu a Ucrânia. Então, muitas vezes, nas relações internacionais, na geopolítica, os cálculos, vamos dizer, os meros números sucumbem frente à irracionalidade dos atores. Então, Putin vai perder a guerra da Ucrânia no longo prazo por uma questão numérica, por uma questão demográfica, por uma questão econômica, e a Rússia vai perder ainda mais o seu status de potência mundial por causa dessa guerra. Mesmo assim, Putin invadiu. Não podemos excluir que Maduro, mesmo não tendo capacidades militares, mesmo tendo uma economia em frangalhos, mesmo não tendo capacidades sequer diplomáticas ou políticas para levar adiante esse conflito, possa invadir a Guiana para tentar se manter no poder. Então, a irracionalidade, muitas vezes, ganha dos cálculos nas relações internacionais. Em síntese, é bom a gente não diminuir a importância desse evento geopolítico que está acontecendo aqui na nossa fronteira e nos mantermos bastante atentos e vigilantes, né, professor? Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Carlo Cauti, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Volte sempre. Sempre um prazer, Kelly. Até a próxima. Até a próxima. A Rússia planeja reduzir as exportações de diesel agora, neste mês. De acordo com reportagem da Bloomberg, os embarques russos devem cair para o menor nível em 5 meses. A decisão seria motivada por danos gerados à infraestrutura de diversas refinarias, depois de ataques realizados por drones ucranianos no mês passado. A Rússia é o principal fornecedor de diesel para o Brasil. Um levantamento feito pelo Centro Brasileiro de Infraestrutura, com base nos dados da Secretaria de Comércio Exterior, indicou que em 2023 a Rússia representava 50,4% das nossas origens de importação de diesel. Na sequência, aparecem os Estados Unidos, com 24,6% da fatia de mercado, Emirados Árabes, com 9,6%, seguido então por Índia e Arábia Saudita. Dada a importância da Rússia no abastecimento do diesel, a gente vai analisar a conjuntura do mercado de combustível para saber o que vem pela frente.
O nosso convidado é o Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Pedro, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Obrigado, Kelly. É um prazer falar com vocês. Da mesma forma, e a primeira pergunta é quais são os efeitos dessa decisão russa de diminuir a oferta de diesel. Primeiro, você acredita que isso vai acontecer? Segundo, que consequência isso traz para o Brasil, que é um cliente bem importante da Rússia, né, no mercado de diesel, por exemplo? Olha, Kelly, segundo as informações, né, vamos combinar que as informações da Rússia, assim como de outros países, né, da China, por exemplo, são informações difíceis de serem averiguadas, né, dado todo o contexto político e econômico que tem esses países. Mas vamos entender se essa informação de realmente ter tido ataques às refinarias prejudicar, né, o fornecimento, a produção de diesel e, consequentemente, o fornecimento de diesel para o mercado global, que não é só brasileiro, né? A Rússia vende diesel para o mundo todo. Isso com certeza vai ter um efeito principalmente no preço aqui, né? Hoje a gente está tendo um diesel com a defasagem menor do que poderia estar, principalmente pela entrada de diesel russo, né, a preços mais baratos, a preços mais competitivos do que o diesel de outros países, né? A gente é importador de diesel aqui no Brasil. Então, se a gente tem um diesel entrando a preços mais baratos, significa que o consumidor acaba pagando também, né, diesel mais barato. A gente já teve no passado uma outra situação parecida, na qual a Rússia também falou, né, também foi a público e disse que ia cortar o fornecimento de diesel em razão de queda nos estoques internos. Naquele momento, o que aconteceu, a Rússia estava vendo que o diesel dela vinha dominando o mercado, né, em razão dos embargos comerciais que o país estava vivendo, e simplesmente cortando, né, diminuindo as exportações, fez com que o aumento do preço acontecesse, melhorando assim, né, a arrecadação para as empresas e para o Estado russo. Então vamos acompanhar para entender até que ponto essa informação vai se concretizar no futuro. Agora, sem dúvida, para o Brasil, para o mercado de diesel hoje brasileiro, o corte de produção na Rússia pode acarretar aí um problema de preço, né, de aumento de preço, ou até, quem sabe, né, de possíveis, né, desabastecimentos, se a Petrobras continuar não acompanhando o preço do mercado internacional e vendendo combustível mais barato aqui dentro. Muito bem, Pedro. Dentro desse cenário que você coloca, a gente está aqui dentro de uma possibilidade da Rússia diminuir as exportações de diesel, e aí você analisou os efeitos colaterais. Agora, o que não é possibilidade é o fato que marcou a semana também, que foi a alta do petróleo. Te convido e a toda a nossa audiência para acompanhar nessa arte que a gente vai exibir agora. O preço futuro do petróleo para julho registrou uma alta de 18% na Bolsa de Londres, agora nesse ano, e nesta semana alcançou $90 o barril. Isso significa o maior patamar de preço do ano para o petróleo. E aí a pergunta para você é: o que explica essa puxada para cima no preço do petróleo? Tem alguma coisa a ver com essa possível questão da Rússia? Tem a ver com o Oriente Médio? O que está acontecendo, afinal? Kelly, olha, o petróleo ele é um produto de extrema volatilidade de preço, né? E quando você tem uma volatilidade de preço nesse produto, ela é explicada por dois motivos. O primeiro são os fatores exógenos da indústria, né? Aqueles fatores externos, que é basicamente o que está acontecendo hoje. Você tem uma situação de incerteza muito grande, né? Não só com a guerra da Rússia e a Ucrânia, mas principalmente com as tensões que vêm aumentando, né, na guerra, ali nos conflitos, não vou nem chamar de guerra, mas nos conflitos que acontecem no Oriente Médio. E esses fatores exógenos são refletidos em preço, que são refletidos em risco para a indústria do petróleo, dado que o Oriente Médio é um polo, né, um local que tem tensões geopolíticas constantes, que é importante para a indústria do petróleo. Então, quando essas tensões aumentam, aumenta o risco, logo aumenta o preço. E existem também fatores endógenos da indústria, né, que são fatores de dentro da própria indústria. Então você tem desde possíveis cortes de produção da OPEP, retomada de crescimento dos países, o que faz com que a demanda por petróleo, que muitos acharam que ia chegar num pico lá em 2019, venha se mantendo crescente, né, alcançando no ano passado o pico de consumo diário de barris. Então esses dois fatores são o que explicam, nesse ponto, na minha opinião, mais ainda os fatores exógenos, né, a questão do conflito, das tensões, que explicam a alta do barril no mercado internacional. É uma tendência continuar a subir? Olha, eu não diria que é uma tendência, né? De novo, é óbvio que os conflitos podem acabar, né, as tensões podem diminuir,
Porque como eu coloquei, o produto petróleo é de extrema volatilidade. Então a gente vê hoje, né, eu aqui no CBE, nós trabalhamos com uma média de $85 por barril durante o ano de 2024. Porém, isso é uma média, né, muito difícil a gente dizer no curto prazo se esse preço vai para 95, volta para 80. Quer dizer, a gente não tem, eu brinco que essa pergunta é a pergunta de $1 bilhão, né, porque a gente não consegue prever se amanhã vai ter um atentado, se a guerra vai se alongar ou se os países vão ter booms de crescimento. Mas aí mais ainda os fatores exógenos, como eu coloquei, são fatores muito imprevisíveis para a gente colocar na conta e saber se essa tendência ela vai se manter pelos próximos meses ou se o barril vai entrar em preço de equilíbrio. Muito bem, agora o que a gente tem de fato concreto é a alta do petróleo, que aconteceu agora nesses últimos dias, e também um dólar acima de 5. Esses dois fatores conjugados, em tese, eles favorecem um preço mais alto para combustíveis como o diesel, combustível que é mais usado no agro brasileiro. A pergunta é, também difícil, a Petrobras, pressionada a reajustar os combustíveis, vai aumentar o preço do diesel para seguir o mercado ou vai haver um controle de preços, mantendo o diesel num patamar mais baixo? Olha, Kelly, no passado, né, quando a Petrobras seguia o preço de paridade de importação, a gente podia dizer que o crescente aumento da defasagem que a gente viu nos últimos meses, nas últimas semanas, a tendência era que a Petrobras iria fazer um reajuste de preço, nesse caso, para cima. Eu gosto de falar que nesse caso, por quê? Porque quando você pratica a paridade de preço internacional, o consumidor, né, o agricultor, aquele consumidor de diesel pode olhar essa tendência e falar, olha, eu posso subir de alguma maneira, me precaver, né, posso esperar que vai haver aquele aumento ou uma redução de preço. Nessa nova política da Petrobras, na qual a PPI foi ignorada e as variáveis, né, dessa nova política comercial são muito obscuras e incalculáveis do ponto de vista de quantitativo, né, difícil a gente dizer quantitativamente para onde vai, é difícil também a gente dizer se a companhia vai aumentar o preço ou reduzir. O fato da vida é que hoje a defasagem está muito alta, principalmente na gasolina, exatamente pelo motivo que você colocou. O aumento do preço do barril do petróleo e o aumento do câmbio. A defasagem do diesel não aumentou tanto em razão também do que a gente já falou, da importação do combustível da Rússia. Se essa importação for diminuída, a gente pode ver uma defasagem ser aumentada. E aí é esperar o jogo da Petrobras para ver se ela vai aumentar o preço para o consumidor brasileiro. Muito bem, a defasagem do diesel está em quanto? Só para a nossa audiência se preparar, se eventualmente vier um aumento, vai ser na casa de quanto? O último número, né, que a gente está analisando, a defasagem está em torno de 6%, 7%. Mas volto a falar, essa defasagem está principalmente nesse patamar em razão da inundação do mercado pelo diesel russo. Então vamos ter que esperar esses dois fatores, não só o preço do barril, mas também se é verdade, né, que as exportações da Rússia, importações brasileiras desse produto vão ser diminuídas. Em outras palavras, o que você está dizendo é que não dá para cravar que o preço do diesel vai subir, porque todos esses fatores, seja uma redução na oferta de diesel russo, seja um reajuste de preço pela Petrobras, são fatores que não têm uma regra clara que a gente possa antever o movimento de mercado, é isso? Na verdade, Kelly, eu diria que dá para cravar que se a gente olhar esses dois fatores, os fatores mercadológicos, a Petrobras, se for mexer em preço, deveria aumentar o preço. Isso dá para cravar. O que não dá para cravar é quando a Petrobras vai fazer e se ela vai fazer em razão dessa nova política de preços, e como eu coloquei, uma política de preços pouco transparente e obscura. Porque no final, como você colocou, ela acaba sendo ruim para o consumidor. A gente tem que entender que a transparência nos preços, principalmente em preços como a gasolina, como o diesel, né, que são preços dados pelo mercado internacional, elas são benéficas ao consumidor. O consumidor consegue se precaver, o consumidor consegue se projetar. E principalmente, quando você tem essas artificialidades, você não consegue mais a transparência, não consegue mais se proteger no sentido de se planejar, você também cria essa artificialidade que quando o preço sobe, você não sabe se o produto vai subir, e quando ele desce, você também não sabe se vai descer, né? Porque a transparência ela funciona não só para o mal, que é a subida de preço no caso do consumidor, mas também para o bem, quando o preço cai. Então, para mim, essa política ela é ruim. Então, eu diria que hoje é difícil a gente saber, não por razões de mercado, mas sim por razões da nova política de preço da companhia Petrobras. Dentro dessa
lógica de raciocínio que você está seguindo, que traz para a gente que se houvesse um acompanhamento fiel do mercado, a gente teria sim uma possibilidade de preço de diesel em alta no curto prazo. Porém, a gente tem visto cada vez mais uma interferência também política na Petrobras. Inclusive, foi um dos fatores que marcou o noticiário nesta semana, a possibilidade de troca no comando da Petrobras para um nome mais próximo à política, que eu diria de intervenção adotada pelo PT em outros governos. Na prática, isso impediria o preço do diesel de subir, porque há uma tendência de controle de preço de combustível se mudar a direção da Petrobras? Olha, é difícil a gente saber, né? Porque sempre que tem um aumento de preço do petróleo, aumento do câmbio, né? Essa tempestade perfeita, historicamente, não é no governo Lula, não é no governo Bolsonaro, em todos os governos, sempre existe essa pressão em cima do presidente da Petrobras, em cima da companhia pelo reajuste. Se a gente seguisse que as regras de compliance, né, que foram desenhadas lá em 2016 pela lei das estatais, né, que tirou a Petrobras, colocou a Petrobras do ponto de vista de uma blindagem maior da política, dos políticos e da intervenção, a gente diria que não importa quem fosse para lá, se fosse o político A, o técnico B ou o funcionário C da companhia. Porém, o que a gente tem visto é uma flexibilização muito grande dessas regras de governança, né, desde liminares no Supremo até nomes que são indicados para o Conselho, nomes para a diretoria, que, em tese, se a gente fosse seguir a lei das estatais lá de 2016, seriam impedidos de assumirem esses papéis. Então é difícil a gente dizer até onde vai essa flexibilização. Ao que tudo indica, o governo Lula ele tem um grau de interferência e quer um grau de ingerência na companhia maior. Agora, se isso vai acontecer e se o preço vai ser represado e até quando, é muito difícil a gente falar. Eu não acho, né, exatamente por essas regras, que a gente chegue ao limite do que aconteceu no governo da ex-presidente Dilma, onde a Petrobras represou os preços de tal forma que chegou a ter uma dívida de 100 bilhões de dólares, né, a maior dívida corporativa do mundo, quase levando a empresa à falência em razão dessa artificialidade de preços. Eu acho que hoje o cenário não é esse, mas vamos acompanhar qual é o grau de interferência e se essa interferência vai acontecer caso troque o presidente ou com o presidente Jean Paul Prat, que lá está agora, né? Muito bem. Pedro, eu vou pedir para você aguardar alguns segundos, que a gente vai lá para o Oriente Médio trazer umas atualizações e eu volto para a sua última análise aqui conosco nesse painel. Um minutinho só. É porque o Irã prometeu revidar o ataque de Israel que atingiu o consulado do país na Síria. Na semana, um bombardeio atribuído a Israel deixou 8 mortos, entre eles 2 generais iranianos e 5 militares. O líder supremo do Irã disse que, abre aspas, fará com que lamentem pelo crime e por atos similares, fecha aspas. Já as autoridades israelitas se recusaram a comentar o ataque. A escalada das tensões acontece na mesma semana em que o conflito na região completa 6 meses de duração e renova o receio de que a guerra Israel-Hamas possa resultar num conflito regional. O Irã foi acusado de fornecer armas ao grupo rebelde Hamas no ataque a Israel em 7 de outubro do ano passado. Pedro, eu volto com você e pergunto como as tensões envolvendo o Irã podem afetar o preço do petróleo e o mercado de combustível aqui no Brasil no curto prazo. Ele vai tornando, né, essa guerra entre Israel e Hamas cada vez mais parecida com a guerra do Yom Kippur, né, que levou a um choque do petróleo. Porque o conflito entre Israel e Hamas ele é basicamente bem conhecido, né, e os países são países que não têm assim, uma preponderância, apesar de estarem no Oriente Médio, para a indústria do petróleo. Quando envolve o Irã, né, e outros países árabes que têm uma preponderância maior na indústria, e principalmente em razão do poder bélico do Irã, né, a gente fica mais preocupado, porque aí sim pode respingar num conflito maior, né, e conflito esse envolvendo países que são relevantes para o mercado de petróleo. Haja visto o que aconteceu na Rússia. Né, a Ucrânia não é um país relevante para a indústria do petróleo, porém a Rússia é. Em razão da guerra, a gente teve um remeleixo, né, uma confusão no mercado, principalmente em relação a preço, embargos e por aí vai. Então o envolvimento do Irã é sim o que causa a maior tensão e o que explica, de certa maneira, o que a gente estava falando anteriormente e esse pico de 90 dólares que chegou o preço do barril do petróleo. Se esse conflito se aumentar, aí fica cada vez mais difícil a gente prever para onde vai o preço. Né? Vai depender muito do tamanho desse aumento e quanto vai aumentar e o quanto vai ser afetada a indústria do petróleo pela guerra que está acontecendo.
Muito bem. Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, obrigada pela companhia e volte mais vezes. Obrigado a vocês, é sempre um prazer estar aqui. Até a próxima. E depois do intervalo, você vai ver que a restrição ao uso de água pode fechar propriedades rurais. Isso lá em Oregon, nos Estados Unidos, onde agricultores temem que o excesso de regulações os faça parar de produzir. E no Brasil, os detalhes da renegociação de crédito rural autorizada pelo Banco Central. Tem tudo isso, tem muito mais já já. Eu espero você. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Ferrugem, mancha-alvo, antracnose, oídio e anomalia da soja são grandes ameaças à produtividade, mas elas não resistem à força da solução inovadora da Yara. Agora é com Sugoi, o avassalador, o fungicida que traz a praticidade do protetor na fórmula, com o máximo poder da tripla ação contra as doenças da soja. Sugoi é da Yara. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Olá galera, aqui é Zico. Eu tenho a dica certa para você que não leva apenas sua carga, mas impulsiona o progresso. O consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus é ideal para ter seu caminhão novo, aumentar ou renovar a sua frota. Zero de entrada, parcelas a partir de R$ 2.800 e aqui o cartão vermelho é para os juros. Consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus, a estrada da conquista começa aqui. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Quero garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Volta com o Hora H do Agro, aqui na Jovem Pan News. Nos Estados Unidos, produtores rurais afirmam que há uma tentativa do governo de fechar pequenas propriedades rurais com base em regras sobre o uso da água no estado de Oregon, por exemplo. Vamos conferir. No YouTube, o dono de um rancho nos Estados Unidos, Charlie Hunkin, gravou um desabafo em que afirma que agricultores familiares estão sendo pressionados pelo estado do Oregon com regras mais rígidas sobre o uso da água, considerado um bem público. O estado do Oregon fechou efetivamente hortas e pequenas fazendas em larga escala. Eles estão, na verdade, enviando cartas de suspensão das atividades às fazendas. Eles usam tecnologia de satélite para encontrar suas vítimas e, em seguida, enviam essas cartas dizendo que você não pode operar. Estão fazendo isso em nome da conservação da água e proteção dos lençóis freáticos. O vídeo tem mais de 2 milhões de visualizações e aponta que o excesso de burocracia pode levar ao fechamento de propriedades rurais. A agência de notícias do estado do Oregon contou em reportagem a história de Cristina Del Campo, uma agricultora familiar que recebeu uma carta do Departamento de Recursos Hídricos dizendo que ela não poderia irrigar a produção agrícola sem possuir o direito do uso da água. Segundo a agricultora, a abordagem que o estado está fazendo é uma ameaça a pequenas propriedades rurais produtoras de alimentos. O Departamento de Águas do Oregon nega que queira fechar fazendas. Em um comunicado,
confirmou que enviou cartas a agricultores que não estavam em conformidade com a licença de uso da água, mas negou que o documento seja uma ordem para fechar fazendas ou interromper atividades agrícolas. A associação que representa os agricultores do Oregon disse que o estado regula fortemente a indústria agrícola, a tal ponto que muitas operações não conseguem permanecer viáveis. Vamos a esse assunto com Daniel Vargas, coordenador do Laboratório de Bioeconomia da FGV. Seja muito bem-vindo, professor Daniel. Olá, Kelly. Prazer voltar a falar com vocês. Da mesma forma, e a pergunta é o que está acontecendo nos Estados Unidos, porque a regulação do uso da água em Oregon, por lá, é tão importante de ser observada com atenção. Eu vejo um pedido de socorro de alguns agricultores ali temendo o fechamento das suas propriedades rurais. É verdade, Kelly. A legislação de regulação do uso da água em Oregon é bastante antiga, do início do século XX. O que tem acontecido nos últimos anos é um movimento de alerta e de preocupação disseminada com o risco de erosão dos lençóis freáticos. A partir disso, o legislador de Oregon tem reinterpretado as suas regras para torná-las, digamos assim, mais exigentes. Entre as mudanças que estão sendo feitas por esse novo critério de interpretação, está de um lado a exigência de que os produtores que utilizem de algum modo a irrigação solicitem alguma licença para o direito de uso da água. A verdade, no entanto, é que esse é um sistema muito caro, muito exigente, com regras novas e que naturalmente afasta alguns produtores. E segundo, exigindo também que, especialmente pecuaristas, estabeleçam uma infraestrutura de escoamento dos dejetos, o que é estimado em um custo que é maior do que $100 mil. E quando nós combinamos esses dois conjuntos de exigências, que tratam a agricultores que usam água para produzir alimentos, ou pecuaristas, ou granjas, ou produtores de ovelhas, que cultivam essa atividade para sobreviver, o que nós estamos vendo é a imposição de um conjunto de restrições econômicas que naturalmente ameaçam o funcionamento dessas atividades. O grande, como é de praxe, dilui o preço nas suas atividades. O pequeno fica embarreirado no cartório burocrático estabelecido pelas regras ambientais. Por isso, o desabafo, seja daquele proprietário de um rancho, seja da moça que foi alvo de uma reportagem lá em Oregon, dizendo que as regras estavam tão burocráticas e tão cheias de dificuldades para o uso da água, que em alguns casos a propriedade rural não consegue manter o seu comércio, a sua produção de alimentos e aí eventualmente precisa fechar as portas. É esse cenário que está acontecendo? Isso é algo novo, professor? Esse alerta ele é importante, Kelly, porque uma norma e o seu sentido não é dado apenas pelo texto, mas pelo seu significado na realidade. E o que está acontecendo em Oregon, no fundo, é um script que nós já conhecemos de outros carnavais. Primeiro, se começa com uma ameaça de cataclismo, uma síndrome do medo, que dá origem, especialmente nos setores de classe média urbana, a um lobby ambiental regulatório. E na hora que essa demanda regulatória é executada, ela elege um adversário preferencial, o produtor de alimentos. Então, mudam-se as roupas do problema, mas o seu corpo é mantido igual. Todo problema ambiental, em última análise, acaba sendo traduzido em restrições econômicas que elegem como inimigo preferencial o produtor de alimentos. E é curioso, Kelly, que é como se apenas pelo fato de se tocar a terra para produzir o alimento, agora o produtor passa a ser visto como uma espécie de ameaça à humanidade. E é para conter o risco de a sua ação, de o seu gesto, provocar alguma erosão no meio ambiente ou no uso da água, que se impõem essas restrições que condicionam a atividade econômica a uma pré-aprovação do Estado ou a uma certificação de alguma organização social. Muito interessante o que você está trazendo para a gente. Me parece que é
um estrangulamento acontecendo, porque essas pressões vêm de vários lados, elas mudam de roupa, mas elas continuam na mesma lógica de vilanização, muitas vezes, da produção de alimentos. Inclusive, professor e todos que nos assistem, a gente tem uma arte que mostra que o estado de Oregon, lá nos Estados Unidos, está propondo criar leis mais rígidas para o uso da água lá no estado. O próprio governo admitiu que, caso essa regra entre em vigor, vai ficar mais difícil obter a licença do uso da água e quem conseguir terá que pagar um valor mais alto, diz o texto. A pergunta objetiva é: essas regulamentações mais rigorosas ou até apenas regulamentações para o uso da água, elas estão acontecendo nessa proporção que pode ser proibitiva da produção agrícola apenas nesse estado do Oregon, lá nos Estados Unidos, ou elas fazem parte de um movimento global em que você já começa a observar a água no centro de outras discussões dessa mesma lógica? Olha, na verdade, as preocupações com a água têm se tornado uma preocupação e um tema central em inúmeros estados americanos, na Europa e cada vez mais também na América Latina. Nós costumamos dizer muitas vezes, Kellen, que quando um problema acontece uma ou duas vezes, é um problema técnico, para ser resolvido pontualmente. Quando um problema se repete várias vezes em um mesmo continente ou em um mesmo tema, nós temos um problema de um padrão repetitivo e, portanto, de uma regra ou de uma instituição. Mas quando nós temos um problema que se repete disseminadamente em contextos e países diferentes, mudando os focos, mas, de certo modo, revelando a mesma maneira de olhar para o adversário, para o encaminhamento da solução, o que nós temos é um problema cultural, um problema moral. E nesse ponto, o desafio é da gente revelar, expor o que está em jogo nesse tipo de agenda que usa informações, em alguns casos, verídicas, preocupações, em alguns casos, legítimas, para se criar uma espécie de segmentação comercial que privilegia um conjunto de atividades, um conjunto de produtores e exclui muitos, criando com isso enormes ameaças e problemas muitas vezes maiores do que aqueles que originalmente se queria resolver. Professor, o senhor disse que a gente precisa expor a questão que está ali no cerne, né? Qual é essa questão que precisa ser exposta? Vamos aproveitar esse espaço aqui para a gente debulhar essa questão, e a minha pergunta mais específica ainda é: o que o agro do Brasil precisa compreender sobre esse contexto todo que estamos aqui tratando? Sem meias palavras, Kelly. O mundo elegeu nos últimos anos o produtor de alimentos como inimigo preferencial do clima. Nós temos, ao longo dos anos, uma compreensão de que as mudanças climáticas provocam alterações no planeta. Nós temos a compreensão de que é importante gerir e usar adequadamente os recursos naturais. Na hora de estruturar um caminho da solução, na hora de repartir os custos entre as atividades, entre os setores para essa chamada transição verde, o mundo optou por descarregar nas costas de quem produz alimento a responsabilidade pelos danos do planeta. E ao fazer isso, a gente comete uma série de erros gravíssimos, cuja conta nós mesmos podemos acabar pagando com juros e correção. Porque nós sabemos que o produtor é a base do alimento. E o alimento não é apenas importante para nos nutrir. O alimento é a base da economia do interior do mundo. Cidades do interior americano são movidas pela produção de alimento. O comércio local, o transporte local, a cooperativa local, a comida das escolas e dos hospitais locais, a cultura local gira em torno da produção de alimentos. E no Brasil não é diferente. Quando se elege o produtor como adversário preferencial, o que também se está fazendo é atacando um modo de organização de vida que baseia a vida de comunidades, que é rodeado de valores e que acredita na confiança entre as pessoas como caminho para a criação de uma prosperidade coletiva. Se isso tudo entra em xeque, o que sobra é o mundo da desconfiança, do medo, do cerceamento, que apenas tenderá a construir miséria, desconfiança, ódio, animosidade que não interessa a ninguém. Professor, muito bonitas as palavras e a reflexão, se não fossem preocupantes pelo teor do seu conteúdo.
A pergunta que fica é, como essa discussão envolvendo a restrição ao uso da água já chegou ao Brasil? Ela já chegou? Em que medida e proporção ela se assemelha ao que está acontecendo em Oregon, nos Estados Unidos? Eu acho que no Brasil o debate é diferente. Porque o que acontece entre nós é que a nossa fonte prioritária de geração de água são as chuvas, em particular alimentadas pela evapotranspiração da Amazônia. Então, na medida em que avança o desmatamento e muda o ciclo hidrológico, nós também reduzimos a irrigação natural que nós recebemos do ar, sobretudo naquelas áreas de produção de lavoura, no centro-oeste, muitas vezes também em outras partes do Brasil. Então, no nosso caso, nós temos uma outra dinâmica e outra preocupação. E no nosso caso, a raiz do problema é a criminalidade que destrói a floresta. Muito bem, professor. Essa é uma questão que a gente vai voltar a tratar, seja sobre essas restrições ao uso da água que acontecem em outras regiões, não só nos Estados Unidos, e sobre esse debate que o senhor coloca muito bem aqui no Brasil. Muito obrigada pelo seu tempo, por nos ajudar a iluminar esse tema. Daniel Vargas, coordenador do Laboratório de Bioeconomia da FGV. Volte sempre, professor. Eu que agradeço a disposição. Obrigada. E o agronegócio, vocês sabem que nesta temporada atual está enfrentando algumas dificuldades. Entre elas, a quebra de safra em função de adversidades climáticas e o recuo nos preços de commodities e produtos como leite, como carne, por exemplo. A situação gerou problemas financeiros em diferentes regiões do país. Por isso, o Banco Central publicou nesta semana uma resolução com os detalhes sobre a renegociação de parcelas de crédito rural de investimento, com vencimento em 2024, para agricultores familiares, médios, com contratos com o BNDES e também outras fontes com recursos equalizados pelo Tesouro Nacional. Essa medida ela atende soja, atende milho, atende pecuária de carne e pecuária de leite, contratadas e em situação de adimplência até 30 de dezembro de 2023. A gente separou algumas telas para quem nos assiste pela TV entender quais culturas e estados poderão renegociar esses créditos. Em Goiás e Mato Grosso, a produção de soja, de milho e bovinocultura de carne estão inseridas. Em Minas Gerais, a bovinocultura de carne e de leite. Em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, temos soja, temos milho, temos bovinocultura de leite incluída nesse pacote de renegociação. Agora em Rondônia, Roraima, Pará, Acre, Amapá, Amazonas e Tocantins, bovinocultura de carne é que está incluída. Em Mato Grosso do Sul, produção de soja, de milho e bovinocultura de leite e de carne. No Espírito Santo e também Rio de Janeiro, temos a bovinocultura de leite. Essa resolução com as regras para a renegociação das dívidas entra em vigor no dia 15 de abril. E a CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, orienta que os agricultores já procurem os bancos para renegociar os contratos de financiamento, já que o prazo para formalização junto aos bancos vai até o dia 31 de maio. Essa medida é bem-vinda para dar fôlego ao setor agro, que enfrenta dificuldades financeiras no momento. A gente vai analisar esse tema com o Guilherme Rios, que é assessor técnico da Comissão Nacional de Política Agrícola da CNA. Guilherme, a primeira pergunta é como a CNA analisou essa renegociação de dívidas anunciada. Foi suficiente para atender as demandas dos agricultores? As medidas que foram anunciadas na semana passada pelo Conselho Monetário Nacional, embora não seja aquilo que o setor demandou, elas vão ajudar alguns produtores que estão com dificuldades momentâneas em arcar com seus financiamentos. O que foi anunciado é que o produtor que tem parcelas de investimento vencendo em 2024 vai poder jogar essas parcelas que estejam adimplentes para um momento posterior, desde que liquide os encargos desse ano. O que foi anunciado, embora a gente entenda por conta das dificuldades orçamentárias, vai sim atender um grupo de produtores, porém, muitos deles ficaram desamparados em diversas cadeias que não foram anunciadas nessa resolução e diversos estados também estão necessitando dessas medidas. A CNA, inclusive, há alguns meses já havia solicitado medidas de renegociação, prorrogação para atividades de agricultura e pecuária, inclusive do período que teve a maior dificuldade com o clima, que foi em 2023. Então a gente solicitou renegociações e prorrogações para custeio e investimento, mas também do ano passado. O que foi anunciado agora
é uma medida apenas para parcelas de investimento que irão vencer em 2024. Então, todos aqueles produtores que tiveram problemas pontuais no ano passado, principalmente com o custeio, não foram atendidos. Então, a medida, embora seja positiva, venha ajudar um grupo de produtores, ela não vai atender ao todo daqueles que estavam com dificuldades, principalmente aqueles que tiveram problemas com seca ou excesso de chuva em algumas regiões por conta do fenômeno El Niño. Guilherme, qual o volume de crédito em valores que vai ser renegociado? Dá para ter uma ideia? E qual é o impacto que isso vai gerar efetivamente no agro? A medida que foi anunciada, ela tem uma estimativa de custo de 1,3 bilhões ao Tesouro. Esse dinheiro ele vai possibilitar renegociar em torno de 30 milhões em parcelas. É um volume de crédito considerável que vai fazer com que esse produtor consiga jogar essas parcelas para um momento posterior no futuro e ter uma tranquilidade momentânea ali financeiramente para se organizar e voltar a produzir por conta dessas dificuldades que ele teve no ano passado, não só por clima, mas por dificuldades de mercado também. Muitas das commodities, a carne, o leite, tiveram uma queda de preço significativa. Então isso vai dar esse fôlego para o produtor e, consequentemente, vai ajudar a sociedade como um todo. O agro, ele gera um grande número de empregos, o agronegócio é responsável por 1/4 do PIB. Então, o que foi anunciado, embora seja uma medida que não está atendendo toda a necessidade, ela vai sim ajudar a sociedade como um todo. Então, é uma medida positiva que vai ajudar o produtor, vai ajudar quem depende dos empregos do agro e a nossa economia também ao longo de 2024 e vai fazer com que esses produtores consigam acessar crédito novamente ali na safra 2024-2025. Muitos produtores rurais consideraram que ficaram de fora dessa renegociação. As parcelas de custeio, como por exemplo você disse, não vão ser renegociadas. O que vocês planejam fazer nesse sentido enquanto CNA, enquanto representação do agro? A CNA, junto com as federações, agora depois desse anúncio, vai trabalhar em novas medidas para conseguir atender de fato todos os produtores que foram afetados. Então já estávamos há alguns meses alinhando com o governo quais seriam as medidas necessárias e agora que a gente não teve o pleno atendimento, vamos trabalhar com as federações estaduais de agricultura e outras entidades para conseguir o atendimento também de operações de custeio, inclusive de 2023 e aqueles de investimento que não foram anunciados nessa medida. Então a gente continua aí trabalhando para que o produtor seja de fato atendido, tenha aí esse suporte do governo para poder conseguir atravessar esse momento de dificuldade. Uma vez que a gente já tem previsão de impactos negativos do Laninha, que vai vir nos próximos meses. Então, esse suporte para o produtor agora vai ajudar com certeza. Além de, claro, fortalecer a gestão de risco, como o seguro rural, que no ano passado foi bem deficitário, inclusive é uma das causas desses pedidos de renegociação e prorrogação, porque os produtores não contaram com o seguro, não tiveram nenhum tipo de suporte contra o clima ou queda de preço e agora está dependendo de renegociações e prorrogações. Então a gente vai trabalhar para conseguir todo esse suporte extra para que o produtor consiga ali produzindo alimentos e garantindo a nossa segurança alimentar, não só aqui do Brasil, mas também de boa parte do mundo. Guilherme Rios, assessor técnico da Comissão Nacional de Política Agrícola, da CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. E nesta semana, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos informou que a gripe aviária foi detectada pela primeira vez em rebanhos leiteiros em Idaho e Novo México. A gente lembra que o vírus também foi identificado em bovinos leiteiros do Texas, Kansas e Michigan e em amostras de leite não pasteurizado. Já o Centro Americano de Controle e Prevenção de Doenças informou que uma pessoa foi infectada com o vírus da gripe aviária após a exposição a vacas que estavam supostamente infectadas com a doença. Esse aumento de casos de gripe aviária acontece em um momento em que a maior empresa produtora de ovos dos Estados Unidos anunciou que uma granja no Texas teve registro de gripe aviária. Neste caso, foi necessário abater mais de 1,5 milhão de galinhas poedeiras e 337 mil frangos. A produção na instalação foi temporariamente interrompida. O Brasil segue livre de gripe aviária em plantéis comerciais. E agora eu tenho um recado para você. Chegou a hora de libertar o potencial máximo da sua lavoura de soja com o herbicida pré-emergente Yamato, da Ihara. Imagine uma lavoura livre da mato competição, que suga a energia da sua soja e sem preocupações com resistência. Com o Yamato, isto é possível. Desenvolvido com uma nova tecnologia, o Yamato atua antes mesmo das plantas daninhas aparecerem, mantendo a sua soja limpa e pronta para render mais. E sabe o que é melhor?
Yamato não afeta a cultura subsequente, garantindo segurança e alta seletividade. A sua lavoura limpa por mais tempo, proporcionando maior produtividade. Com o Yamato, você tem o melhor controle das principais plantas daninhas graças à formulação de última geração. É o poder da inovação aliado à eficiência que só a Ihara oferece. Liberte-se da Mato Competição. Liberte-se das preocupações. Escolha Yamato para uma lavoura mais limpa, mais produtiva e mais rentável. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Nacional Valtra. Seu sucesso em nossos planos. Realização Jovem Pan News.